Também? Ficaram sem almoço hoje? Ele já está, isso Bom, minha gente, eu tenho aqui alguns brindes para dar para nossos visitantes. Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez hoje? Ninguém? 1, 2, mais alguém? 3. Quem poderia me ajudar aqui para distribuir? Pastor, João? Ô Miguel, fica com a mão levantada. Ficou a mão erguida para ver lá todos? Também. E alguém que é nosso visitante, que gostaria de presentear a sua família com um DVD. Aqui. Dê de presente para a sua família. Mais alguém? Tem mais dois aqui. Mais alguém que é nosso visitante queira presentear? Tem mais um. Aqui. Muito bem. Então não deixe de emprestar para seus amigos, seus familiares, para que assistam esse DVD. Esse DVD é maravilhoso. Tem bastante música, quartetos, também é muito bom. O pastor Alejandro Bulhon traz uma bonita mensagem para a família e para todos nós. Então que Deus seja louvado. Amém. Somente então vamos cantar a nossa música especial essa semana. Quem já veio as outras noites já conhece. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos cantar a olhar para a cruz. Lembre desse amor de Deus. Enviou seu filho para morrer nessa mulher. Se existisse só você nessa terra, precisasse do amor de Deus, mesmo assim ele viria. Então nesse momento pegue seu coração aí. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Mas salva
nós vamos, neste momento, ter um momento de oração. Dois momentos. No primeiro momento, você vai conversar com Deus. No segundo, eu vou orar aqui na frente. Nesse momento que você vai conversar com Deus a sós, você vai, em primeiro lugar, colocar diante dele alguma luta que você está enfrentando, algum pecado que você gostaria de confessar a ele, e que você tenha certeza do que ele falou, que ele disse que se você confessar a ele o pecado, ele vai te perdoar, vai te dar o perdão, o poder que vai te libertar, quer te dar paz. Em segundo lugar também, que Deus, peça a Deus sabedoria para administrar os recursos que você recebeu dele. Muitas famílias sofrem porque têm problemas financeiros. Peça que tenha sabedoria. Ele disse que quem precisa de sabedoria, basta pedir a Deus. Então peça nesse momento. Diz assim o livro de Provérbios, Deus prometeu, ele falou assim: honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. A promessa de Deus, ela é certa, né? Nós vamos colocar de joelhos agora, aqueles que puderem. Você vai ter um minuto para conversar com Deus em particular. Nosso Deus eterno, muito obrigado porque o Senhor ouve nossas orações. Obrigado porque teus filhos e filhas que estão aqui na tua presença podem saber que temos a tua proteção e o teu amor. Amém. Obrigado pela certeza que o Senhor nos deu de que o pecado que confessamos ao Senhor, além de o Senhor perdoar, o Senhor prometeu o poder purificador. Amém. Queremos que o Senhor nos lave dos pecados que mancham a nossa vida. Amém. Pela tua graça e pelo teu poder, queremos ser livres e ser mais parecidos com o Senhor. Amém. Obrigado também porque o Senhor prometeu sabedoria para administrarmos nossa vida familiar, nossa saúde e também nossas finanças. Ajuda-nos a administrar bem os recursos que o Senhor nos deu. Amém. Para que nossa família tenha o suficiente para o sustento, para que possamos também usar o que o Senhor nos deu para ajudar outras pessoas. Ajuda-nos também a ser fiéis ao Senhor, naquilo que conhecemos. Pedimos a tua bênção sobre cada família que está aqui, cada filho e filha que veio aqui em busca da tua ajuda para ser uma pessoa melhor. Amém. Colocamos também o pastor Evandro em tuas mãos, que o teu Espírito ilumine e use nessa noite. Amém. Que ao abrirmos a tua palavra, possamos ouvir a tua voz falando conosco. Amém. Pedimos a tua bênção, não porque nós merecemos, mas por Jesus. Amém. Mas ele mora em Curitiba, ele é um dos administradores da Igreja Adventista da região sul do Brasil. Ele estará conosco até no sábado. Deus tem usado a cada noite. Que Deus abençoe o Senhor nessa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Estamos na terceira noite. Vai passando rápido, né? Os dias. Nós falamos na primeira noite aqui sobre a importância da Bíblia e porque devemos estudá-la. Nós vimos que aqueles que estudam a Bíblia, aqueles que leem a palavra de Deus todos os dias, eles são abençoados. E a gente deu uma tarefinha na primeira noite, que era ler pelo menos um capítulo da Bíblia todos os dias, seguindo o programa Reavivados por Sua Palavra, que está agora lendo o livro de Oséias, né? E hoje foi o capítulo 7. Quem leu o capítulo 7? Vamos ver? Parabéns aos que leram, né? Nós temos lá o nosso Twitter e o nosso Facebook, que a gente coloca um comentáriozinho todos os dias do capítulo diário do Reavivados por Sua Palavra. Convidado a acessar, se você tiver ali, a internet, ok? Amanhã vamos seguir na leitura da Palavra de Deus. Vamos ler amanhã Oséias, capítulo 8. São apenas 14 versículos de pura bênção, amém?
Então, amanhã convido você a ler o capítulo 8 de Oséias. A gente também fez um convite para os que vieram ontem, para você escrever um sonho teu. Alguém escreveu? Alguém escreveu? Deixa eu ver as mãos aí. As mãos de quem? De quem escreveu? Só uma pessoa? Os outros não têm sonhos? Você sabe que a gente tem que escrever os nossos sonhos. Eu vi a história do Senhor, John, esqueci o sobrenome do camarada agora. Eu até tenho uma história dele, esqueci o sobrenome. O primeiro nome é John, né? Não é o John, pastor John aqui, né? A história diz o seguinte, que ele estava sentado ao lado ouvindo o avô e o pai conversarem sobre a vida, e ele dizendo que como efêmera tinha sido a sua vida, passageira, ele não tinha alcançado muita coisa, né? E ele ficou ouvindo os dois e disse assim, puxa, minha vida tem que ser diferente. E ele então resolveu escrever alguns sonhos, né? E ele escreveu mais de 100 sonhos, dentre eles ler toda a enciclopédia britânica, ter 5 filhos, fazer a travessia, todo o percurso do Rio Nilo, alguns sonhos assim, bem desafiadores, fazer a faculdade de medicina, vários sonhos assim. E há um site, também vou ver se eu trago o nome dele aqui direitinho, que eu não me lembro agora. Tem um site com toda a trajetória desse senhor e os sonhos que ele alcançou, inclusive, né? Eu estou contando só isso aqui porque me lembrei agora que quando eu vi essa história, eu pensei assim, puxa, eu tenho que escrever meus sonhos também. E fui dar uma pesquisada para uma aula que eu fiz num acampamento de jovens sobre sonhos e descobri que aqueles que não alcançam, não escrevem os seus sonhos, eles geralmente não os alcançam, porque se esquecem deles, porque a correria do dia a dia vai sendo tão intensa que a pessoa vai perdendo foco. E descobriram que as pessoas que se formam nas universidades, os alunos que se formam nas universidades, eles têm muitos sonhos, muitos ideais, né, para a sua vida. E que aqueles jovens que escrevem os seus ideais e voltam a olhar sempre para os seus ideais, os alcançam com mais facilidade. E depois de fazer essa pesquisa, eu decidi então escrever os meus sonhos. E eu tenho 44 sonhos escritos. Sonhos a curto, a médio e a longo prazo. Alguns sonhos eu já alcancei, outros estão em processo, e alguns acho que eu nunca vou alcançar, mas estão lá. E alguns sonhos em diversas áreas, na área financeira, na área acadêmica, coisas que eu quero fazer, coisas que eu quero adquirir, na área espiritual, para a família. Então, que tal você escrever os teus sonhos também, né? E traga amanhã. Esses sonhos a gente ora por eles sempre, e dá uma olhada na lista e ora por eles, pedindo para Deus que se realize ou deixe de se realizar, né? Então acho que você talvez não tenha levado a sério ontem quando eu falei. Então ir para casa hoje, antes de dormir, e dizer, Senhor Deus, eu quero escrever aqui os meus sonhos, quero escrever aqui os meus sonhos. Você que está estudando, o que você quer fazer na vida, né? O que você quer fazer? Que sonho você tem para os seus filhos? Escreva eles. E se puder compartilhá-los, pelo menos alguns sonhos que talvez sejam bem particulares, você não quer compartilhar, mas alguns deles, se você escreva num papel específico, para nós orarmos aqui amanhã por eles. Amém? Vamos orar por eles, para que Deus dirija a tua vida, E hoje temos então uma pessoa que escreveu. Nós vamos no final orar já pela senhora, tá bom? Quantos estão com esse papel hoje? Deixa eu ver aqui. Temos aí algumas pessoas ali atrás, aqui. Sejam bem-vindos. Isso aqui é um pedido de oração. Todas as noites temos pessoas que estão escrevendo aqui. Alguns já escreveram, né? Já trouxeram aqui. Vocês que pegaram hoje, tem vários itens aqui para você marcar. Marque, coloque o teu nome, no final a gente vai ter um momento de oração para orar por você, por aquilo que você marcar aí nesse papel, ok? Vamos fazer mais uma oração ao Senhor Jesus.
Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta noite para te louvar, te agradecer e estudar a Tua Palavra. Nós sabemos, ó Deus, que precisamos de Ti. Essa noite eu oro por aqueles que estão angustiados. Esta noite eu oro por aquelas famílias que estão tendo problemas de relacionamento. Esta noite eu oro pelos meninos e meninas jovens que estão longe do Senhor, para que sejam tocados pelo Teu Santo Espírito. Essa noite eu oro por aqueles que estão estudando a Tua Palavra, para que possam compreendê-la e a Palavra de Deus possa mudar a vida de Teus filhos para melhor, é claro. Essa noite eu oro, Senhor, pelas famílias e pelas pessoas que estão aqui nesta igreja, para que sejam abençoadas pelo Senhor, para que tenham paz, para que tenham saúde, para que tenham alegria, para que tenham esperança, para que tenham forças, para que tenham discernimento para tomar decisões. Nessa noite eu oro, Senhor, pelos líderes desta igreja. Eu oro pelos pastores que estão aqui. Eu oro pelas igrejas aqui representadas. Eu oro também, ó Deus, por esse momento tão importante e solene, em que vamos abrir a Tua Palavra, para que ela fale o nosso coração, para que nós sejamos transformados pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Eu, amanhã, vou tratar com vocês sobre esse tema aí que está na tela, que trata sobre a lei de Deus, se ela é válida ainda ou não, quais os 3 mandamentos mais atacados pelo inimigo de Deus, e vamos estudar sobre salvação, se a lei de Deus é um instrumento de salvação ou não. Hoje, porém, o tema é como somos salvos. Como somos salvos? Porque Jesus precisou morrer por nós. E ontem nós estudamos sobre a origem do mal. A gente viu que o mal começou no coração de um anjo chamado Lúcifer, que foi criado perfeito por Deus, que se rebelou no céu, que enganou a terça parte dos anjos, que foi permitido a ele vir à terra por um período breve de tempo para provar e testar Adão e Eva. Adão e Eva foram criados por Deus com livre-arbítrio. E por terem sido criados com livre-arbítrio é que Deus permitiu esta prova. Deus não criou robôs que podem ser programáveis. Deus criou seres à sua imagem e semelhança, com capacidade de decidir, com capacidade de tomar decisões, com capacidade de escolha. E são as escolhas que nós fazemos hoje que determinam o nosso sucesso ou fracasso. Nós somos fruto e resultado das escolhas e decisões que tomamos no passado. Adão e Eva estavam no jardim do Éden, num ambiente perfeito, tinham domínio sobre todo o planeta, mas tinham a oportunidade de fazer escolhas. Deus os orientou e lhes disse: vocês podem comer de tudo aqui, vocês podem provar de todas as coisas, vocês podem ir para qualquer canto desse planeta, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estará ali por um tempo, no centro do jardim do Éden, desta árvore, o fruto desta árvore, não toquem, não comam, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. E nós vimos ontem que a serpente, o primeiro médium da história, enganou Adão e Eva. A serpente não era um animal feio, como nós temos hoje, asqueroso, mas era um animal bonito, um animal que voava, porque o inimigo de Deus se utiliza de coisas aparentemente boas e belas para enganar as pessoas. Ele jamais vai apresentar para você algo ruim, feio, jamais vai apresentar o lado negro dos vícios, por exemplo. Ele maqueia, utiliza coisas aparentemente boas para enganar, e ele utiliza aqui um animal para enganar Eva. Eva cai na armadilha porque se afastou de Deus, porque olhou para baixo em vez de olhar para cima, porque tomou uma decisão sem consultar a Deus, porque fez uma escolha precipitada, guiada não pelos princípios, mas pelos desejos do seu coração. Ela leva também a influência da sua decisão para o seu marido, que prefere confiar mais nele mesmo, mais na sua esposa, do que em Deus. Ambos pecam. E aí nós vimos ontem que começa a tragédia, a dor, o sofrimento, a maldade, a angústia, a morte. Entra então no planeta Terra, que agora passa a pertencer
a Satanás, que agora saqueia, sequestra o planeta Terra. Ele passa a ser o comandante deste planeta e revela então quem realmente ele é. Lembram-se que ele disse, para os anjos, né? Se vocês me adorarem, eu lhes mostrarei o que é verdadeiramente ser um bom Deus. Eu lhes darei liberdade, eu lhes darei alegria. Mas quando ele tem a oportunidade de governar o planeta Terra, ao invés de alegria, ele implanta tristeza. Ao invés de liberdade, ele implanta escravidão. Ao invés de esperança, ele implanta o desespero. E agora Adão e Eva, desesperados, se escondem. Percebem que estão nus e fazem folhas de uma planta, folhas de figueira, para cobrir a sua nudez. Isso representa as tentativas humanas de resolver os problemas. Representa a tentativa humana de salvar-se, salvação pelas obras. Por melhores que sejam nossas intenções, por melhores que sejam as nossas ações, nós não conseguiremos nunca vencer pelas nossas próprias forças, porque somos limitados, porque somos fracos. E aqui nós temos Adão e Eva que se escondem. Versículo 8, abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2, aliás capítulo 3. Gênesis capítulo 3, e vamos ver aí vários versículos. Gênesis capítulo 3 diz assim, versículo 8: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor. É isso que faz o pecado, nos leva a esconder-nos de Deus, a tentar fugir de Deus. Na Bíblia, quando você vê Deus fazendo perguntas, é porque Deus está dando oportunidade de arrependimento para uma pessoa. Quando Deus anuncia o juízo, muitas vezes você vê Deus anunciando o juízo, e às vezes com palavras duras, né? Lá em Oséias, hoje no capítulo 7, Deus anunciando o juízo. Só que quando você vê na Bíblia Deus anunciando o juízo, por trás disso está Deus oferecendo misericórdia. Você lembra lá em Nínive, quando Jonas foi para Nínive? Jonas não disse assim, arrependam-se, né? Jonas disse assim: em 40 dias Nínive será destruída. Essa era a mensagem de misericórdia. Eles tinham 40 dias para se arrepender, e se arrependessem, seriam salvos. E foi o que aconteceu com Nínive. Foi o que aconteceu. Olha com Noé, dizendo: esse mundo será destruído com água. É uma sentença de juízo. Mas antes de ser destruído, a oportunidade de arrependimento. Quando Deus anuncia algo, quando Deus pergunta algo na Bíblia, é porque Ele está oferecendo oportunidade de arrependimento. E quando um ser humano é destruído na Bíblia, não é porque Deus quer, porque Deus anseia que todos cheguem ao arrependimento. Todos chegam ao arrependimento. Mas aqueles que escolhem não seguir a Deus, esses serão destruídos. E Deus chega para Adão e diz: Adão, olha o versículo 9: chamou o Senhor Deus ao homem. Deus vai em busca de Adão, Deus vai atrás de Adão, e ainda hoje Deus vai atrás de você, Deus vai em busca de você. Se você está aqui nesta noite, não é por acaso. Se você está aqui nesta noite, não é porque simplesmente alguém te convidou. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus te trouxe aqui, é porque Deus usou alguém para te convidar, é porque Deus tocou no teu coração. Você está aqui nesta noite porque o Senhor Jesus te trouxe aqui, amém? Amém. Deus vai em busca da gente, Ele fala conosco ainda hoje. Ele fala conosco até mesmo através de um ambiente totalmente inóspito. De um amigo meu, um jovem, o qual eu pertencia ao distrito onde eu pastoreei. E ele havia se afastado da igreja e voltado para o mundo da música eletrônica. Trabalhava como disc jockey em boates, em Balneário Camboriú. Lá a gente chamava de Sodomas Beach, né? Porque há muita promiscuidade e há muitas boates, e ele trabalhava numa dessas, um ex-adventista, trabalhando ali numa boate de prostituição. E um dia, sem esperança, para baixo, vontade inclusive de tirar a sua vida, depois que todo mundo tinha saído,
altas horas da madrugada, ele entra dentro de um quarto onde havia uma daquelas prostitutas que estavam ali, e começam a conversar. Ele falando da sua angústia, da sua dor, da vontade de tirar a sua vida. E aquela mulher que estava ali disse: eu também sinto a mesma coisa. Sinto a mesma coisa. E saber, disse ela, que eu já fui de uma igreja. Ele disse: você já foi de uma igreja? Já fui. Eu também já fui de uma igreja. Que igreja você frequentava? Perguntou para ela. Disse: eu já frequentei a igreja adventista. O quê? Eu também. E ali, naquele momento, naquele lugar inóspito, impróprio para qualquer ser humano, o Espírito Santo falou no coração dos dois: volte. O que estão fazendo aí? Volte. O Espírito Santo tocou no coração daquela mulher, daquele rapaz, que ajoelharam-se ali e pediram perdão para Deus. Deus fala no ser humano, até nos lugares mais inóspitos. Não vai falar para você hoje à noite? Sim ou não? Sim. Se Ele fala nesses lugares para as pessoas porque quer salvar, Ele fala aqui nessa noite dentro do seu templo. E Ele fala para você nessa noite. Ele está dizendo para você: filho meu, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Abra o seu coração para Cristo. Ele quer entrar. Ele vai em busca do ser humano. Ele vai atrás do ser humano. Não importa quem você seja, o que você esteja fazendo, qual é a sua vida, o que você tenha feito no passado, se você matou alguém, se você adulterou, se você mentiu, se você roubou, se você falou mal de alguém, não importa. O Senhor Jesus Cristo te ama, quer te alcançar e quer transformar a tua vida. Ele quer fazer de você uma nova criatura, e se cumpre o que diz lá em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? E aqui Deus vai em busca de Adão. Vai em busca de Adão. Ele diz: Adão, onde estás? Deus é onisciente e sabe de todas as coisas. Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, conforme diz o Salmo 137. Se eu me escondo lá no abismo, tu estás lá. Se eu vou para o lado da montanha, tu estás lá. Não há como se esconder de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Mas aqui Deus pergunta: Adão, onde estás? Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Mas ele estava dando oportunidade para Adão dizer assim: ó, Senhor, eu estou aqui escondido. Acontece o seguinte, eu comi daquela frutinha, né? Eu não mereço viver. Se há misericórdia, Senhor, ainda me perdoa. Me perdoa. Mas eu sou um pecador, eu não mereço viver. O Senhor disse: no dia que dela comer, certamente morrerás. E eu estou aqui, Senhor, mereço morrer. Mas se há misericórdia em ti, por favor, me perdoa. Era essa atitude que Deus esperava. E Deus disse: onde está? E Adão diz: olha, eu ouvi tua voz, Senhor, e eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Deus pergunta de novo, versículo 11, vai acompanhando aí. Deus diz: mas quem te fez saber que estavas nu, Adão? Deus novamente perguntando, incitando Adão para ele dizer: olha, eu pequei, Senhor, né? Mas ao invés disso, aí Deus faz outra pergunta ainda: ó, comeste da árvore que te ordenei? É como se Deus quase dizendo assim: Adão, pede perdão, Adão, reconheça. Mas Adão diz assim, ó, que diz Adão: Senhor, eu não tenho culpa nenhuma, eu sou inocente. Culpada é a mulher. É aquela mulher ali, ó, que o Senhor criou. Que o Senhor criou. Em outras palavras, o Senhor é culpado. O Senhor é culpado. Aí Deus vai para ela. Deus diz a ela: que é isso que fizeste? Que é isso que fizeste? Versículo 11. Versículo 13, né? Que é isso que fizeste? Ela também podia ter dito: Senhor, eu pequei, eu errei, perdoa. Mas ao invés disso, ela disse: eu não tenho culpa nenhuma. É a serpente que o Senhor criou. Em outras palavras,
o Senhor é culpado. E é isso que o pecado faz ainda hoje, nos grandes problemas de briga e de dissensão entre os casais que se separam, entre os casais que não têm paz no lar, que vivem brigando, é porque não há espírito de perdão, não há diálogo, porque um acusa o outro. Dificilmente um pede perdão e reconhece que estava errado. O orgulho no coração impede de que haja reconciliação no lar, entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre amigos. E aí a tragédia da separação e da dor assola muitas vidas. E aí, meus amigos, Deus vai para a serpente. Qual é a pergunta que Deus faz para a serpente? No próximo verso aí. Qual é a pergunta? Nenhuma. Porque não havia oportunidade mais para a serpente. Quando há oportunidade de salvação, não perguntas. Agora eu fico imaginando o seguinte: Deus chamando Adão e Eva, Adão, vem cá. E Eva, vem cá. E os dois vêm. E Deus diz o seguinte: hoje vai haver morte nesse lugar. Hoje aqui vai haver morte. E Adão e Eva começam a tremer, eles sabem, Deus havia dito: no dia que dela comerdes, certamente morrereis. E eles sabem, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. O que você faria se soubesse o dia da sua morte? O que você mudaria na tua vida se você soubesse que vai morrer amanhã? Permaneceria como está? Ou alguma coisa precisaria ser mudada? Eu preguei há uns 2 meses atrás em Camboriú. Como fui pastor lá, eles fizeram um programa de reencontro de pessoas que estavam voltando para a igreja, e muitos deles me conheciam na época que eu fui pastor, então me convidaram e eu fui lá para pregar no domingo à noite. A igreja estava lotada, muita gente, uma festa batismal bonita. E assentado ali no meio havia o irmão Ademir. O irmão Ademir, pessoa que eu sempre estimei muito, ancião de igreja. Eu tenho um altar de oração lá em casa que o irmão Ademir, que é marceneiro, que era marceneiro, fez para mim. E naquela noite eu olhei para o irmão Ademir e disse: puxa, eu precisava cumprimentar o irmão Ademir. Mas depois do batismo ainda fui me trocar e tal. E quando voltei, ele já tinha ido para casa, não consegui falar com ele. Uma semana depois, o meu amigo estava morto. Foi para fazer um procedimento simples no hospital, um erro médico, e ele morreu. E eu fiquei pensando naquela noite, aquele dia, ele faleceu. O Ademir, uma semana antes, estava na igreja, tudo certo. Uma semana depois, estava morto. Se ele soubesse, será que ele ia fazer alguma mudança na sua vida? Ou não? Eu conheci o João Batista. O João Batista, ele morava com outro homem, tinha uma vida homossexual e pegou desse seu companheiro a AIDS. Esse seu companheiro morreu de AIDS. E ele ficou só e começou a estudar a Bíblia, e eu conheci nessa situação. O João tinha AIDS, tinha câncer de pele, porque era carteiro, por causa do sol, a exposição frequente ao sol pegou câncer de pele. E eu encontrei assim, a gente começou a fazer uma amizade, conversarmos. Ele ia em casa, almoçava, de vez em quando, correndo, ele trabalhava perto de casa. E começamos a estudar a Bíblia. E o João foi avançando assim no conhecimento das Escrituras, começou a frequentar um pequeno grupo, comprou uma lição da escola sabatina, um guia de estudo da Bíblia, e abandonou a velha vida, transformou num novo homem. E um dia eu disse: João, está na hora de você ser batizado. Ele: sim, pastor. Então vamos batizar em julho. Bati o batismo, marquei o batismo, tudo certinho. E o João me ligou e disse assim: pastor, está muito frio. Falei com a minha médica, ela
Ele disse que é melhor eu não me batizar. Porque se eu me batizar e eu sair do tanque e pegar uma gripe, eu posso morrer. Você sabe, eu estou muito debilitado. E eu disse, tá bom, João, então quando é que nós vamos batizar? Pastor, deixa para o verão. E aí marquei para dezembro. Teríamos um batismo no final do ano, seria quente, e ele se batizaria lá. Poucos dias depois, eu recebo um telefonema. O João sofreu um acidente. Estava indo de bicicleta para o trabalho e foi atropelado por um caminhão que passou por cima dele. Fui separado em 2. E eu fui correndo para o Hospital Santo Inês. E eu sempre queria fazer visita ali no hospital. Eu cheguei lá e disse, deixa eu entrar aqui. Ele disse, não dá, ele está na UTI, é impossível o senhor ir lá. E eu fui para a capela do hospital. Eu ajoelhei lá na capela. E orei, e chorei pelo João. Mas ele não resistiu e morreu. Deus tem os seus planos. Eu sei que o João estava com a vida nas mãos de Deus. Mas não tinha medo de morrer de pneumonia. Tinha AIDS, tinha câncer e morreu de maneira ridícula, né? Atropelado. O que é que você faria se você soubesse que você morreria amanhã? Sabe quando estamos perto da morte? Quando a gente que é pastor acompanha muitas vezes pessoas que estão perto da morte. Tem uma visita no hospital, é num funeral, é uma pessoa que está muito doente. Faz parte do nosso trabalho. Essas pessoas que estão nessa situação não ligam para dinheiro, não ligam para bens materiais, pensam apenas em Deus, em sua vida espiritual, na família. O que você faria? Continuaria como está ou mudaria alguma coisa? Deus disse para Adão e Eva, hoje vai haver morte aqui. E Adão e Eva, eu fico imaginando que agora que ele em si vai ter morte. E Deus chega diante deles. E Deus lhes dá uma faca na mão. Adão pega aquela faca. Ele nunca havia visto morte de nada, nem de uma folha murcha cair, porque estava num ambiente de perfeição até então. E Deus dá uma faca na mão de Adão. Adão, agora vai haver morte. E Adão diz, tá bom, Senhor, como é que eu faço? Como é que funciona esse negócio de morte? E Deus diz o seguinte, eu vou morrer hoje. Imaginando Adão olhando para ele e agora assumindo a culpa. Porque até então eles haviam dito, o Senhor é o culpado. E Deus diz, eu vou morrer hoje. E fico pensando agora, Adão olhando e dizendo, não, Senhor, sou eu que sou o culpado. É eu que devo morrer, não o Senhor. Eva dizendo, sou eu que devo morrer. Eu santo tanto que eu vou pagar por vocês. E eu vou morrer no teu lugar. Não hoje, mas um dia eu vou voltar e vou morrer eu e do lugar dos teus descendentes. Mas hoje, pega uma faca e mata o cordeiro. O cordeiro representa a mim. E Adão, que nunca havia visto uma morte na vida, naquele dia mata o cordeiro que morreu no lugar deles. Daquele dia em diante, Deus pediu que se erguessem altares. Altares foram erguidos ao longo da história. Toda vez que alguém pecasse, tinha que pegar o cordeiro, botar sobre o altar, colocar a sua mão, confessar o seu pecado. Simbolicamente o pecado passava para o cordeiro e o pecador matava o cordeiro, porque o salário do pecado é a morte. E o cordeiro morria no lugar do pecador. A experiência mais dramática do Antigo Testamento disso é com Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, quando Deus chama Abraão e diz, Abraão, pega teu filho, o teu único filho Isaque, vai para o monte Moriá e mata teu filho. Abraão pega o seu filho, obedece, vai até o monte. Quando está subindo o monte, o filho diz, pai, aqui tem a lenha, aqui tem o fogo, aqui tem o cutelo, mas onde está o cordeiro? E Abraão, subindo o monte, olha para o filho e diz, Deus proverá o cordeiro, meu filho.
não se preocupe. Quando chega no monte, Abraão explica para Isaac. Isaac entende e aceita o plano de Deus. Abraão coloca Isaac em cima de um altar. E Abraão ergue a faca para matar Isaac. Quando ergue a faca para matar, Deus diz: Abraão, não faça isso. Não precisa matar o seu filho. E ali nos arbustos aparece um cordeiro. Isaac é liberto e o cordeiro morre no lugar do filho. Depois Deus chama os israelitas, Moisés. Ele diz que eles deveriam construir um santuário para que Deus pudesse habitar no meio do povo, para que sacrifícios pudessem ser realizados. Esse santuário, nós não vamos ler os textos agora, em curso do tempo, deveria ser construído à semelhança do santuário celestial. Seria uma maquete do santuário celestial. Esse santuário, ele era desta forma. Aqui nós temos então mais ou menos como se acampava o povo de Israel depois que saiu do Egito, do deserto. O santuário no centro. Ele possuía 3 partes. Ele possuía o pátio, possuía o lugar santo e também o lugar santíssimo. E aqui está o mapa mais ou menos visto assim de cima do santuário. Nós temos então nessa parte de fora aqui, nós temos o pátio. Aqui nós temos o altar do holocausto, a pia. Quem entrava por aqui no santuário, à esquerda, um castiçal com 7 lâmpadas que nunca se apagavam. À direita de quem entrava, uma mesa com pães sem fermento. À frente, um altar de incenso. Isso aqui era o lugar santo. E aqui, o lugar santíssimo. No lugar santíssimo nós tínhamos uma arca, a presença visível de Deus, conhecida também como Shekinah. Dentro dessa arca aqui, nós tínhamos a vara de Arão, que floresceu, simbolizando que Deus é o doador de vida e está no controle da humanidade. O maná havia ali dentro também, simbolizando que Deus é o que nos mantém. E os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos também ali. Bom, aqui nós temos então também algumas coisinhas interessantes. O santuário ele tinha 3 portas. A primeira porta, chamada de porta do pátio. A segunda, chamada de porta do santo. E a terceira, porta do santíssimo. Essa primeira porta é conhecida como o caminho. A segunda porta, conhecida como verdade. E a terceira porta, conhecida como vida. É interessante que quando a gente vai lá para João capítulo 1, diz ali que o verbo habitou entre nós. A palavra habitar entre nós é o mesmo verbo utilizado para o santuário, para tabernáculo. Como se dissesse assim, o verbo, Jesus Cristo, tabernaculizou entre nós, porque Jesus é a encarnação do santuário. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo o sistema, o ritual que era realizado no santuário apontava para Cristo. O castiçal com 7 lâmpadas apontava para o Espírito Santo, para a igreja e para Jesus, a luz do mundo. Os 12 pães apontavam para os 12 apóstolos, para a igreja, para Jesus, o pão da vida. A pia apontava para o batismo. Os 10 mandamentos, para a lei imutável de Deus. O altar de incenso apontava para as orações e a consagração dos santos. Mas o altar de sacrifício, ele apontava para a cruz do Calvário. A cruz do Calvário. Toda vez que alguém pecasse, devia pegar o cordeiro e levar o santuário. Estender a mão sobre a cabeça do cordeiro. Confessar os seus pecados, que simbolicamente eram transferidos para o cordeiro. O pecador matava o cordeiro. O sangue do cordeiro era colocado sobre as pontas e sobre a base do altar. E então o pecado era purificado. Tudo isso apontava para Cristo Jesus. Como diz lá em João,
capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus morreu no lugar dos cordeiros. Jesus morreu no nosso lugar. É o que diz o livro de Isaías. Vamos dar uma olhada lá em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. A Bíblia diz assim, ó. Isaías 53, a partir do versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si as nossas dores. Versículo 5: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. As nossas iniquidades. Versículo 6: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Ele é o Cordeiro de Deus. Lá na cruz do Calvário, Ele amou o mundo. Ele amou você. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, veja o que diz Mateus 27. Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Mateus 27. Diz ali: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, e alto a baixo tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Naquele dia que Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Se rasgou de alto a baixo. Não era mais necessário agora oferecer-se cordeiros, porque o Cordeiro de Deus estava morrendo na cruz. Quando Jesus morre, há um terremoto forte. O sacerdote, ele está com uma faca para matar o cordeiro do santuário, mas o terremoto faz com que ele caia para trás, deixe o cutelo cair e o cordeiro foge. Lá no Monte Moriá, quando Abraão ergue a sua faca, Deus diz: não mate o seu filho. O cordeiro morre no lugar do filho e o filho é livre. Mas agora aqui no Monte Calvário, o cordeiro é quem foge e o filho é quem morre. O Filho de Deus, que morre na cruz no lugar do cordeiro, mas não só no lugar do cordeiro, no lugar do Evandro, mas não só no lugar do Evandro, no teu lugar, no lugar do Felipe, do João, da Paula, no lugar do Alderi,